Este programa é livre para todos os públicos. Existem duas maneiras de acordar de manhã. Sabia disso? Duas maneiras existem de acordar de manhã. A primeira é dizendo: bom dia, Deus. E a segunda: meu Deus, mais um dia. Sim ou não? Essas são as duas formas que você pode acordar de manhã. Meu Deus, obrigado por mais um dia. Meu Deus, que alegria. Meu Deus, eu estou vivo. Meu Deus, obrigado por ter o trabalho. Obrigado pela saúde. Obrigado pelas dificuldades. Meu Deus, vamos para mais um dia. Animado, alegre, feliz. Mas você também pode acordar alguns dias desta forma. Meu Deus, mais um dia. Quantas pessoas estão acordando assim hoje? O que significa esse meu Deus, mais um dia? O que eu vou fazer no dia de hoje? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito que eu tenho? Meu Deus, mais um dia. Tem gente que está vivendo a vida assim, mais um dia. Tem gente que está vivendo a vida empurrando com a barriga a própria vida. Tem gente que está empurrando com a barriga a própria existência. Então tem gente que não se aguenta, não aguenta os outros, não aguenta o trabalho, não aguenta o estudo, não aguenta nada, não aguenta a vida, não aguenta a própria existência. E como é triste acordar assim. As pessoas que acordam assim sentem uma angústia diante da vida. As pessoas se sentem angustiadas. Como nunca nós temos visto isso no mundo atual. Angústia, medo, solidão, ansiedade, depressão. Perante a vida eu sinto angústia. Meu Deus, mais um dia. E veja, talvez eu esteja falando a tua história. Você que está me escutando agora, talvez eu esteja falando a tua vida agora. Você tem acordado já parece que com um peso nas costas. Meu Deus, mais um dia. Quanta angústia, depressão, ansiedade, medo, solidão. Uma das melhores expressões desse absurdo é a história de duas fábricas, localizadas em lados opostos do rio. Então imagina que tem uma fábrica de um lado, e imagina que tem uma fábrica do outro. Olha isso, uma delas pegava enormes pedras, então veja isso, uma delas pega enormes pedras, as esmagava, e enviava o pó para o outro lado do rio. Então essa aqui pega a pedra, esmaga a pedra e envia o pó para o outro lado do rio. Onde a outra fábrica transformava aquela poeira em grandes pedras de novo. Então as pedras eram enviadas para a primeira fábrica e o ciclo recomeçava. Então olha lá, aquela pegava a pedra, desfazia a pedra virava pó. Passava para outra fábrica, a outra fábrica fazia virar pedra e mandava a pedra para quem queria pedra, a outra fábrica. E o ciclo recomeçava. Esta é uma forma literária de expressar o modo como muitas pessoas encaram a vida no nosso tempo, como um ciclo de atividades sem sentido. Tem sentido uma coisa dessa? Tem sentido? A história das fábricas tem sentido? É assim que muita gente tem vivido. Faz um monte de coisa, faz um monte de tarefas,
Quantos, por exemplo, jovens fazem 4 anos de faculdade, chega no 4º ano de faculdade, não é isso que eu queria para a minha vida. Ficou 4 anos lá. Quantas pessoas começam um namoro, começam um noivado, já de repente está prestes do casamento, mas não era isso que eu queria para a minha vida. Quantos entram no seminário, quero ser padre, fica lá no seminário, de repente, não era isso que eu queria para a minha vida. Vivemos num mundo onde as pessoas estão fazendo atividades uma atrás da outra, mas parece que a gente perdeu o sentido do porquê estamos fazendo cada coisa. O do porquê que você está nessa terra. O do porquê que você faz uma faculdade. Por que você trabalha. Por que você tem família? Por que vocês têm um casamento? Por quê? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Estamos muitas vezes fazendo coisas, mas de um jeito frenético, perdendo o sentido das coisas. O que se conclui sobre as pessoas que acordam e dizem: meu Deus, mais um dia? O que se conclui disso? Concluímos que para elas a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem objetivo, não tem destino. Minha gente, a pior coisa é você acordar de manhã e não ter sentido para viver. A pior coisa é você acordar de manhã e não ter um objetivo na vida. A pior coisa é você acordar de manhã e não ter propósitos. Essa é a pior experiência que tem. Talvez não é por isso que nós vamos chegar lá depois. Mas será que não é por isso que tem muita gente com tantas síndromes, crises? Escutem o que eu estou falando, essa é uma das pregações mais importantes desse retiro. Se você perder o sentido da tua vida, você vai se entregar nas mãos do diabo. Se uma coisa que o diabo quer é que você perca o sentido da vida, porque perdendo o sentido da vida, perdendo o teu propósito, você não tem por que viver. A tua vida tanto faz, tanto fez. Você vai viver uma vida longe do que Deus sonhou para você. Agora, examinemos uma pergunta que interessa a todos os psiquiatras e a todos nós. Então imagina os psiquiatras. Aliás, os consultórios dos psiquiatras estão cheios. Imaginem esta pergunta: qual é a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa anormal? Você já se perguntou isso? Qual é a diferença de uma pessoa normal para uma pessoa anormal? Uma pessoa normal sempre trabalha tendo em mente um objetivo ou propósito. A pessoa com transtorno procura mecanismos de fuga. Então veja, qual é a diferença de uma pessoa normal e uma não normal? A pessoa normal, ela vive com sentido. A pessoa normal, ela vive com propósito. A pessoa normal, ela tem objetivo. A pessoa que não é normal, que é doente, psicologicamente falando, é uma pessoa que perdeu o sentido da vida. E o que ela faz? Ela busca mecanismos
Ela começa a fugir dela mesma. Esse é o problema. Ela começa a encontrar para si mecanismos de fuga, para fugir de si mesmo, para fugir da vida. Veja, como eu não aguento a vida é muito pesada para mim, porque eu não tenho sentido nela. Então o que eu vou começar a fazer? Fugir da vida. Eu começo a encontrar mecanismos de fuga. Será que não foi isso que aconteceu com Judas? Judas Iscariotes talvez perdeu o sentido da vida e buscou fugir dele mesmo e da sua verdade, tanto é que ele se matou. Nós vamos entendendo que quem se mata é porque há muito tempo perdeu o sentido de viver, sim ou não? Se uma pessoa se matou, é porque ela já não encontra mais sentido aqui, e ela dá um jeito de fugir disso daqui, e o jeito que ela encontra é a morte. É sério o que estamos falando aqui. A pessoa normal, a pessoa que está inteira em si mesma, ela estabelece para si uma meta. Por exemplo, um jovem pode querer ser médico ou advogado, mas por trás disso sempre há algo mais. Então, gente, na vida de uma pessoa normal, na vida de uma pessoa que tem sentido na vida, ela sempre tem algo a mais na vida dela. Então preste atenção, suponha que você pergunte: o que você quer fazer depois de se tornar um médico? Então imagina para uma pessoa, você quer ser o que você está estudando para ser médico, mas e depois que você se tornar médico? Você pergunta para essa pessoa. Bem, ela responde: eu quero me casar e ter filhos. Só que aí eu pergunto: e depois? Veja, preste atenção nisso. O que você quer ser? Eu quero ser médico. E depois? Depois eu quero casar e ter filhos. E depois? E depois ser feliz e ganhar dinheiro. E depois? Viver uma vida confortável com a minha família na velhice. Veja que ela está se aproximando já do fim, né? E depois? E aqui é o mais importante. Aqui vem o último depois. E depois? A pessoa normal sabe o que é esse depois. A pessoa anormal não. Então veja, quando uma pessoa ela tem sentido na vida, ela sabe o que vem depois. Uma pessoa que perdeu o sentido da vida, ela não sabe o que vem depois. Ela é incapaz de enxergar um depois. Então por que os jovens estão vivendo sem sentido? Por que as pessoas do mundo de hoje estão vivendo sem sentido? Pergunta para elas, o que vai ser da sua vida? Eu quero isso, eu quero aquilo, tá, e depois? E chega no dia da tua morte, e depois da tua morte? Pergunte para muitos não acreditam que há um depois, e por isso vivem do jeito que vivem. Quantos jovens, adolescentes hoje já não acreditam mais num depois? A vida é aqui e agora. E deixa eu te falar, é isso que o diabo quer que o mundo acredite, que a vida só é aqui e agora. Porque se a vida só é aqui e agora, vamos aproveitar essa vida. Porque depois não tem nada. Você está entendendo? Ela é incapaz de enxergar um depois que esteja fora do domínio do seu próprio ego. A verdade é que está nas tuas mãos ser médico ou não. A verdade é que está nas suas mãos casar ou não. A verdade é que está nas suas mãos ter dinheiro ou não. Mas não está nas tuas mãos o que vem depois da tua morte.
A pessoa só acredita no que ela pode tocar. Ela não acredita no que ela não tem controle. Ela é como um ovo nunca chocado. Ela se recusa a submeter-se à gestação divina para alcançar uma vida diferente do que a que tem. Então essa pessoa é como um ovo que nunca foi chocado, nunca vai ser chocado. Por quê? Ela não tem coragem de viver o depois. Uma pessoa que vive uma vida sem sentido não tem coragem de viver o depois. Ela prefere fugir. Quais são alguns dos mecanismos de fuga desta pessoa? Então essa pessoa vai querer fugir. Bastante comum, uma fuga bastante comum, é o amor pela velocidade, pela pressa. Acredito que um amor pela velocidade excessiva das coisas está ligado à falta de um objetivo ou propósito na vida. Gente, preste atenção. Gente que vive a vida com pressa pode estar vivendo uma vida sem sentido. A pressa que essa pessoa vive pode ser uma forma que você está encontrando, que ela está encontrando para fugir de si mesma, de Deus. Então tudo que se faz é com pressa. Uma comida que deveria comer em 20, 30 minutos se come em 2, 3 minutos. Não se degusta o alimento. Não se aproveitam as viagens em família. A missa tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser velocidade, tudo tem que ser rápido, porque eu não tenho tempo a perder. Na verdade, isso é uma fuga muitas vezes. É a pessoa que não tem sentido na vida. Ela pode cair numa pressa desenfreada. Por quê? Ela não quer pensar na vida. Ela não quer refletir sobre a vida. Ela não quer conversar. Ela não quer refletir. Ela vive a vida com pressa, sem degustar de nada. É como a pessoa que come com pressa e não sabe nem o que comeu. Não sentiu o gosto. Veja, tem gente que está vivendo a vida assim. É uma pressa para tudo que não sabe que está vivendo. Sim ou não? Você pode estar vivendo uma vida sem saber que está vivendo, sem saborear a vida. Isso é uma fuga. Elas não sabem para onde estão indo. Então essa pessoa que eu estou falando, ela tem pressa, ela vai para cá, ela vai para lá, e você pode olhar e falar, não, é porque ela é muito ágil, ela faz muitas coisas. Ei, ela não sabe para onde ela está indo. Ela está perdida, sem direção. Mas o que importa é que estão correndo, iludidas com a sensação de estar se dirigindo a algum lugar. O importante é que eu estou correndo. Mas para onde você está indo, meu filho? Não sei. A pessoa que está correndo para lugar nenhum. Meus filhos, eu tenho que correr, mas com uma meta. Eu tenho que andar com um propósito. Eu não posso sair nesse mundo desembestado aí fazendo um monte de coisa sem sentido. Eu vou cair no quê? Então tem muita gente vivendo assim, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para cá, correndo para lá, e quando vê, não está correndo para lugar nenhum, não está fazendo nada. Quando vê, está igual essas duas fábricas, vai de um canto para outro e faz a mesma rotina da vida, e quando vai ver, percebe que não está fazendo nada. E talvez você já viveu 20, 30 anos que não valem um. Tem gente que já viveu 30, 40, 50 anos que não vale um ano bem vivido.
A verdade é que elas não têm um propósito. E por isso até podem ter o desejo mais ou menos inconsciente de acabar com a própria vida. Vai chegar uma hora que o diabo vai colocar na cabeça dessa pessoa: acabe com a sua própria vida. Teve um dia que eu não sei quem me deu um aplicativo. Eu sei que muita gente vai ficar curiosa agora, mas não vou passar para vocês, porque não dá aqui. Mas é um aplicativo que mostra agora muitas coisas que estão acontecendo no mundo. E deixa eu ver se mostra. Agora, ó, e os números ficam correndo aqui. Por exemplo, quantas pessoas estão morrendo de cigarro agora? Os números ficam correndo aqui. Quantas vidas de crianças inocentes estão morrendo agora? Suicídio. Neste ano, 155 mil. 155 mil. Neste ano. Acabou de começar. No mundo todo, tá? Não é só no mundo todo. É pouco? Será que o que eu estou pregando aqui tem algum sentido? Muitas dessas pessoas precisavam ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Preste atenção, se você não tem sentido na vida, o diabo vai colocar na tua cabeça para você tirar a sua vida, porque não tem razão. E talvez um ou outro aqui já foi tentado com isso. Já preparou o remédio, já preparou isso, já preparou aquilo, já pensou, já veio a tentação do diabo. Isso é uma fuga. Então a velocidade, a pressa é uma fuga. Tem mais fugas. Quando a pessoa quer fugir de si mesmo, quando a pessoa quer fugir da vida, ela pode encontrar outra fuga. Outra fuga pode ser o sexo. Pessoas que vão buscar no sexo um jeito de fugir da realidade. E aí, meu filho, quando o diabo entra nessa, vai ser o sexo, não importa qual, não importa de que jeito, não importa com quem, é fuga. Então é prostituição, é adultério, é pornografia pesada na internet. E a pessoa vai se afundando, de repente com uma pessoa, isso está na moda, né? Com uma pessoa já não tem mais prazer, agora eu preciso de duas. Você aceita? Aceito, vamos apimentar essa relação. É fuga, isso é fuga. E aí de repente tem 2, de repente tem 3, de repente tem 4, de repente tem 5. E um dia um médico me falou que ele atendeu um jovem que só tinha prazer agora, um jovem, só tinha prazer na cama se tivesse acima de 7 pessoas. Se fosse menos que isso, não tinha mais prazer. Olha o estado que a pessoa chega. O sexo é uma fuga para muita gente. Então tem gente que acha que fazendo sexo, dando vazão, como Freud pensava, né? O grande Freud acreditava que se o ser humano fazer o que a carne pede, se a carne quer sexo, dê sexo, se a carne quer prazer, dê prazer, você ficará bem. E para Freud, muitas vezes, alguém que não obedece aos instintos da carne seria um neurótico depressivo. Por exemplo, se ele olhasse para um padre, ele diria: você é um neurótico depressivo, porque você não faz o que a carne te pede. Só que o que nós vemos é o contrário. Quando você faz o que a carne pede, é uma fuga que tem afundado muitas pessoas.
Quantas pessoas estão fugindo para o sexo para tentar preencher um buraco que está dentro do seu coração, uma vida sem sentido. Essa é outra fuga. Outra fuga pode ser se jogar nos negócios. É a pessoa que vive só para trabalho. Ela não fala com a família, ela não dá tempo para a família, ela não dá tempo para a igreja, ela não dá tempo para nada. A vida dela é trabalho, a vida dela é trabalho. Isso também é fuga. Você tem medo. Você tem medo de se encontrar. Você tem medo de encontrar as pessoas. Você tem medo de se encontrar com Deus. Fugas. Você está entendendo? Quando uma pessoa perde o sentido da vida, ela tenta fugir da vida. E como é que ela foge da vida? Pela pressa, pelo muito trabalho, pelos prazeres, pela droga, pelo sexo, pela pornografia, pelo adultério. A pessoa já não vê mais sentido no seu casamento. Vamos ver se o adultério melhora a minha vida. Olha isso. Ela está fugindo. Um psiquiatra muito famoso disse que após 25 anos de experiência lidando com pacientes mentais, concluiu que pelo menos 1/3 deles não apresentava neurose clínica observável. Todos estavam sofrendo de falta de sentido. Todos os pacientes estavam sofrendo de falta de sentido e do propósito da vida. O que resultava numa falta de felicidade crônica. Então por que as pessoas não estão sendo felizes? Porque está faltando sentido. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que você está neste mundo? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito de você estar aqui? Hoje as coisas não estão muito diferentes. A grande maioria das pessoas hoje está sofrendo do que poderíamos chamar de neurose existencial. Uma ansiedade por não saber como viver. Gente, olha isso. Uma ansiedade por não saber como viver. Nunca se falou tanto que pessoas estão com ansiedade e estão até falando a sua ansiedade está alta, a sua dose de ansiedade e não sei o que, e agora tem remédio para controlar e tem tudo. E pode ser verdade que os médicos digam isso, mas a ansiedade talvez esteja brotando que as pessoas não sabem como viver. Então ela está ansiosa para saber viver, mas ela não sabe como viver. Elas se perguntam: qual o sentido dessa vida? Para onde eu vou? Como faço para decidir meu futuro? Primeiramente, olhe para você. Mas de quando em quando nessa pregação, pode pensar em alguém que talvez esteja assim. Cuidado. Cuidado se tem uma pessoa que você conhece que não tem sentido para viver. Cuidado. Ela precisa de ajuda. Eu sinto que eu estou falando com muitas pessoas hoje. Diante disso, e aí você pode perguntar assim: diante disso, talvez você pense que eu pediria, antes de ler, diante de tudo que eu falei, você falou: Frei, pastor, e aí? O que eu faço para resolver minha vida? Eu estou assim mesmo, eu estou sem sentido, eu estou passando em psicólogo, eu estou passando em psiquiatra, estou tomando muitos remédios, eu já não durmo, eu já estou me encontrando assim, sem sentido.
E eu já quero dizer para você que se você ficar com a gente esses 40 dias, você vai encontrar sentido nessa vida. Você vai encontrar sentido nessa vida. Mas talvez, Futon Shin diz, talvez você pense que eu diria a você para se ajoelhar e orar a Deus. Olha, ajoelha, reza e você vai melhorar. Não vou fazer isso. Gente, se você encontrar uma pessoa sem sentido, cuidado, não diga para ela que só rezar e ponto, acabou. Reza, reza, reza e reza, o seu problema é que você não reza. Cuidado. Talvez o fizesse em outros tempos, mas não hoje, pois as pessoas que têm essa neurose existencial estão muito longe de querer isso. Olha que interessante, essa pessoa que está sem sentido na vida, se você propõe para ela a oração, ela está longe de querer isso, ela não consegue. Porque ela não vê sentido nem mesmo na oração. Rezar para quê? Falar com quem? Ofereço a você duas soluções. Então preste atenção. Para uma pessoa sem sentido na vida, duas soluções. Primeira, é sair e ajudar o próximo. Entendeu? Um bom remédio para quem está vivendo uma falta de sentido é você começar a ajudar o próximo. Visitar um hospital, visitar um orfanato. Então, o melhor conselho que você pode dar para uma pessoa que está sem sentido, e se você é essa pessoa, já estou te dando conselho aqui hoje, é visitar pessoas que estão sofrendo mais do que você. E basta você ir para um hospital e você vai ver isto. Quem sofre com a ansiedade da vida vive isoladamente para si mesmo. Então por quê? Por que Futon Shin está dando esse segredo? Por que Futon Shin está dando esse remédio? Porque quem vive a falta de sentido vive no seu mundinho. Então qual é a primeira coisa para a gente fazer com essa pessoa? É tirá-la do seu mundo. Fazer você olhar para o outro. Se você ficar olhando para si mesmo, você não vai sair disso. Você tem que sair do seu mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: primeiro passo. Saia do seu mundo. Sua mente e coração estão represados. A saída para isso é olhar mais para as pessoas, amar aqueles que você vê. Gente, a nossa cura está ao nosso lado. Mas não quero mais ver meu marido. Não quero ver minha sogra. Mas não quero mais ver. Se você não quiser ver o outro, você não vai ser curado. Porque Deus fez a gente assim. O ser humano é curado no relacionamento. É no contato com o outro, é no relacionamento com o outro que eu vou ser curado. Tanto é que você já prestou atenção, uma pessoa que vive em depressão, ansiedade, ela faz o quê? Ela se tranca, ela se isola, fecha a porta do quarto, apaga a luz, bota o seu fone, ela vai se isolando. O processo de cura é tirar a pessoa de dentro de si mesma, porque dentro de si mesma, dessa forma egoísta, não vai resolver. Você vai ter que sair para o outro. Como um dia eu recebi a dor de uma mãe, que ela me dizia: Frei, não sei, eu não lembro agora os anos, mas eu lembro que passava de 10 anos. O filho dela, que já tinha 30 e poucos ou 40 anos, e ela dizia, a dor dessa mãe, meu filho, e ela me deu fotos do filho para rezar. Ela pegou umas 40 fotos, mandou para mim e falou: Frei, reza pelo meu filho.
Distribui para quem o senhor acha que deve rezar por ele. Por quê? Ele está há mais de 10 anos dentro de um quarto e ele só joga videogame. Nada mais. Ele mal come, está emagrecendo e não toma banho. Gente, esse talvez seja um retrato muito forte. A pessoa se isola e a fuga desse garoto era o videogame. Viver naquele mundo onde ele viu um sentido ali em fazer as coisas, em o tempo, ele não vê, porque isso é o videogame, né? Você não vê o tempo passar. Quem gosta de videogame sabe, o tempo passa que você não vê. E quando você então descobre isso, você se lança então no videogame como uma fuga da realidade. Para que tomar banho? Para que comer? Por exemplo, uma pessoa que não toma banho, ela não tem mais sentido em encontrar o outro. Porque ela acha que ela está no mundinho dela, que ela não vai ver ninguém, que ela não tem que amar ninguém, que ela não tem que abraçar ninguém. Então eu estou aqui, eu estou sem tomar banho. Esse jovem vivia assim, eu não tenho para que tomar banho. Quantas pessoas estão vivendo assim? Talvez você não esteja nesse nível tão avançado que o Frei está pregando aqui hoje. Mas talvez você tenha se isolado. Talvez você tenha se trancado dentro de um quarto, sem querer encontrar ninguém, fugindo de todos, até mesmo daqueles que querem te ajudar. Não faça isso. Primeiro passo para a cura: ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Não é só bater papo com o próximo, ajudar o próximo. A saída para isso é olhar mais para as pessoas, amar aqueles que você vê. Se não amamos aqueles a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Visite os doentes. Seja gentil com os pobres. Sente na rua para conversar com um pobre. Todo pobre tem nome. Sabia disso? Todo pobre tem nome e tem história. Sente com um pobre, pergunte o nome dele e fale para ele: por que você está aqui? Conte-me sua história. Você vai ver a história. Seu próximo é alguém em necessidade. Quem é o próximo que a gente está falando aqui? É o próximo de alguém em necessidade. Alguém que está precisando de você. Aí você pode dizer assim: mas Frei, como é que eu vou ajudar alguém se eu estou nessa situação terrível? Eu que estou precisando de ajuda. Não pense assim. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Eu não posso ajudar ninguém porque eu que estou precisando de ajuda. Não, para dessa autocompaixão. Ajude o outro e você vai começar a melhorar a partir disso. Assim que fizer isso, você começará a sair da casca. Porque lembra que eu falei que você é um ovo chocado? Um ovo que não quer ser chocado. Imagina um ovo onde o pintinho não quer sair daquele ovo. Não, eu quero ficar aqui está gostoso. Ou então, mamãe, imagina um filho que quer ficar dentro da sua barriga e diz que não quer sair para fora. Imagina você grávida eternamente. Imagina a criança: você vai sair? Não quero sair. Aqui está bom, aqui eu estou protegido, aqui eu estou cuidado, eu não quero experimentar essa vida. Mas não é assim, graças a Deus. Toda criança quer nascer. Toda criança não tem medo da vida. Quem tem medo da vida é muitas vezes os pais. A criança não. A criança nunca tem medo de vir ao mundo. Tanto é que ela é jogada para fora. A mamãe sente isso. Ele quer vir. Você sente as dores, ele está chutando você. Chegou a hora. A criança nunca tem medo da vida. Porque Deus não nos fez com medo da vida. Porque senão existiriam crianças no ventre de suas mães até hoje. E aí estaria um monte de mulher lá no hospital: o que você está fazendo aqui? Meu bebê não quer sair daqui. E aí imagina, sai daí.
Não daquele jeito, sai daí, forçado, né? Eu estou falando de outro jeito. A criança quer viver. Então veja, quando você começa a ajudar o outro, quando você começa a ajudar o próximo, você começa a sair da casca. Você descobrirá que o seu próximo não é um inferno, como você pensou muitas vezes. Todo o próximo que você encontra para você é um inferno. Ah, essa pessoa não presta. Tem gente que é assim, essa pessoa não presta, aquela pessoa não presta. De repente ninguém presta, você está no inferno. Rodeado de demônios. Você descobrirá que o seu próximo não é um inferno, como disse o filósofo Sartre. Para Sartre, o seu próximo é um inferno. Seu próximo é parte de você. Seu próximo é parte de você. É uma criatura de Deus. Olha aí para o seu próximo. Ele faz parte de você. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo e um está interligado no outro. Nós somos um corpo. Você faz parte de mim, eu faço parte de você. Eu não sei se você é a unha, se você é o pé, se você é o joelho, mas você é alguma coisa nesse corpo. Cristo é a cabeça. E quem é mais importante? Paulo fala. A unha pode dizer que ela é menos importante, ou seja, o coração pode dizer para a unha que o coração é mais importante que a unha? Não, tudo tem sua importância. Você faz parte do outro. A primeira maneira de escapar da ansiedade da vida é encontrar o seu próximo e ajudá-lo. Diga comigo, a primeira maneira, diga forte, isso o mundo precisa ouvir, a primeira maneira de escapar da ansiedade da vida é encontrar o próximo e ajudá-lo. Segunda maneira. A segunda maneira é estar aberto às experiências e encontros divinos que acontecerão fora de você. Preste atenção. Uma ação divina que vai acontecer fora de você. Você está aberto a isso. Tudo vem de fora. Seus olhos não têm luz própria. Seus ouvidos não têm som ou harmonia. Seu estômago é vazio. O alimento vem de fora. Tudo vem de fora. Você está entendendo? Tudo vem de fora. Então esteja aberto para receber os impulsos de Deus que vêm do exterior e que irão aperfeiçoá-lo. Não importa quão longe você esteja do que estou falando, esses impulsos de Deus ainda virão até você. Meu Deus do céu, o que Fulton Sheen está falando? Primeiro passo para você sair da ansiedade da vida, de uma vida sem sentido, é ajudar o próximo. Segundo, deixar que o movimento da ação divina aconteça de fora para dentro. Para ficar mais fácil para você, vamos pensar em alguém que aconteceu isso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava vivendo uma vida sem sentido. Saulo de Tarso estava correndo para cá, correndo para lá, vamos matar cristão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De repente, de fora, ele recebe o quê? Uma luz. Ele fica cego. E ele recebe uma revelação. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, Saulo. A partir daquele dia, Saulo entrou num processo de conversão. Ele não rezou. Ele não fez jejum. Ele estava indo matar cristão. E de repente algo que veio de fora veio com força sobre ele. Deixa eu te falar, na vida de todas as pessoas isso é possível acontecer.
uma graça que você não espera vindo de fora, em qualquer situação, como Francisco de Assis, que beijando um leproso, ele viu Jesus Cristo. Então pode acontecer que você esteja, sei lá, numa praia, está andando numa praia e de repente você recebe algo de fora, uma luz divina, do nada. Deus te tocou. Futon Shin está dizendo, fique somente atento e esteja aberto, porque alguma coisa Deus vai aprontar para tirar você dessa. Amém? Portanto, você que está precisando de uma dessa, fique atento esses 40 dias. Certa ocasião, conversei com uma mulher que estava de luto por sua filha de 18 anos. Ela estava totalmente desolada e descrente em Deus. Talvez vocês também alguém esteja vivendo essa situação. O luto. Perdeu alguém e por causa disso está desolada e descrente em Deus. Ela disse, eu quero falar sobre Deus, ou não quero falar sobre Deus. Eu disse, tudo bem, vou falar sobre Deus por 5 minutos, depois você poderá falar o que pensa contra Ele, e depois começaremos uma discussão. Eu estava há 2 minutos falando e ela me interrompeu. Ela apontou o dedo para o meu rosto e disse, olha, se Deus é bom, por que Ele levou a minha filha? Talvez muita gente tenha esse questionamento. Ora, se Deus é bom, por que isso aconteceu? Futon Shin respondeu, eu disse, para que você pudesse estar aqui, aprendendo algo sobre o propósito e o significado desta vida. Futon Shin estava dizendo para ela, você está passando por isso, para que você aprenda a importância da vida. Tem coisas que na nossa vida acontecem que a gente não entende, e Deus pode se utilizar dessas situações para nos trazer uma luz que nós não estávamos tendo. Quantas pessoas só começaram a valorizar a vida depois que perderam alguém? Tem coisas que acontecem na nossa vida para despertar a gente. Quantas pessoas despertaram para a vida depois da pandemia? Quase morreram. Despertaram para a vida. Porque estavam quase como que vivas mortas. Minha sugestão não é que você aprenda da noite para o dia o significado e o propósito da vida. Isso é um processo longo. Meu conselho é que você comece a agir, pouco a pouco, a fim de ir quebrando a casca humana do egoísmo e do orgulho, limpando as janelas da sua vida moral para permitir a entrada do sol. Você está vendo? Vai de pouco a pouco, limpando a janela da sua alma, para que a luz do sol comece a entrar, a luz de Deus. Você não estaria buscando a Deus se já não estivesse encontrado de alguma forma. Você é um rei que está no exílio, embora tenha um reino. Quando você começar a fazer isso, irá vislumbrar sem dificuldade esse propósito de vida e Deus o abençoará abundantemente. Amém. Ficou claro? Eu desejo a você que esta pregação te ajude a encontrar sentido na vida. Por favor, envie essa pregação para o máximo de pessoas que você puder. Muita gente está precisando escutá-la. E talvez essa pregação vai cair em alguém que precisava ouvir.
E talvez seja a luz que ela está precisando, como foi para muita gente hoje. Se prepare, Deus quer agir na sua vida. Se prepare para sair do casulo, para sair da casca. Deus quer que você viva. Ei, Jesus morreu por você, porque a tua vida tem sentido. Você não está neste mundo à toa. Quando você encontra, e veja, nós precisamos dizer, é óbvio, terminando essa pregação, que onde está o nosso sentido? Qual é o nosso depois? Ora, o nosso depois é o céu, o nosso depois é a eternidade, o nosso sentido é Deus. Se não tivermos Deus, a nossa vida perde o sentido, a nossa existência perde o sentido. Ele é o sentido de todas as coisas, Ele é o sentido de tudo. Por isso que a Bíblia diz, tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi feito. Então Ele é o sentido de tudo, Ele é a minha vida, Ele é tudo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele disse para nós: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Tem gente que está vivendo, coração está batendo, mas está tipo morto, não tem vida. Pessoas que não têm brilho no olhar. Deus quer te dar uma vida em abundância. Se você entender que Ele é o seu sentido, o depois é Ele. Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Quem entende isso, descobriu a vida. E aí vale a pena viver. E aí vale a pena até sofrer. Isso a gente vai ver para frente. Ele morreu porque a tua vida tem sentido. Se a tua vida não tivesse sentido, Ele não teria morrido por ti. A Bíblia diz que desde o ventre materno eu já te conhecia. Aliás, Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia. Antes da fundação do mundo. Ou seja, a tua vida tem propósito, a tua vida tem sentido. Deus pensou em você, Deus sonhou você, Deus sabia qual era o seu nome. Mas talvez você se perdeu no caminho. Não é que a tua vida não tem sentido, é que você não está encontrando sentido. Não é que a tua vida não tem propósitos, é que você não está encontrando os propósitos. Porque você está fechado em você mesmo, isolado em si mesmo, no seu mundo. Você precisa se abrir para o próximo. E você precisa se abrir a uma luz divina que visitará você. Se é que já não visitou e você disse não. Que você encontre o sentido da vida. É bom viver. Mas é bom viver com sentido. Amém?